Lucas capítulo 9. A missão dos 12 apóstolos. 1. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. 2. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. 3. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. 4. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. 5. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. 6. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. A dúvida de Herodes. 7. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, 8 outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. 9. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? Herodes procurava ver Jesus. Jesus alimenta uma multidão. 10. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo, e foram sozinhos para o povoado de Betsaída. 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. 12. Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer onde ficar, pois este lugar é deserto. 13. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? 14. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. 15. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. 16. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. 17. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. 1 Crônicas capítulo 3. Os filhos do rei Davi. 3 são estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom: Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; e Treão, filho de Eglá. 4 Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, 5 e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. 6 Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete; 7 Noga, Nefeg, Jafia; 8 Elisama, Eliada e Elifelete. 9 Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. 10 Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. 11 Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. 12 Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. 13 Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. 14 Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. 15 Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. 16 Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. 17 São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios.
Joaquim foi pai de 7 filhos. Salatiel, 18 Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. 19 Pedaias foi pai de 2 filhos. Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos. Mesulam e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. 20 Zorobabel foi pai de mais 5 filhos. Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Josabias-Ede. 21 Ananias foi pai de 2 filhos. Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Sicanias. 22 Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos. Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. 23 Nearias foi pai de 3 filhos. Elioenai, Ezequias e Azricã. 24 Elioenai foi pai de 7 filhos. Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas capítulo 4. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Uri e Sobal. 2 Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almá e Lade. Almá e Lade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. 4 Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etan, Penuel e Ezer. Etan foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. 5 Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. 6 Ele e Naara tiveram 4 filhos: Alzan, Éfer, Temeni e Astari. 7 Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etman. 8 Cós foi pai de Anub e Zobeba e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. 9 Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. 10 Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. 11 Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. 12 Estom foi pai de 3 filhos: Bet-Rafa, Pazeia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. 13 Kenaz foi pai de 2 filhos: Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos: Atante e Meonotai. 14 Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. 15 Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos: Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. 16 Jealeleu foi pai de 4 filhos: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. 17 Esdras foi pai de 4 filhos: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriavon e 2 filhos: Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. 18 Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos: Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. 19 Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Macá, que morava em Estemoa. 20 Simão foi pai de 4 filhos: Amon, Rina, Ben-Enã e Timon. Ize foi pai de 2 filhos: Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. 21 Silá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. 22 foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos.
23 eles eram oleiros, que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gederá. Os descendentes de Simeão. 24 Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. 25 Saul foi pai de Salom, Salom foi pai de Mibissão, e Mibissão foi pai de Misma. 26 Misma foi pai de Amuel, Amuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. 27 Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. 28 Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, 29 Bila, Ezem, Tolade, 30 Bituel, Orma, Ziclag, 31 Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. 32 Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toque e Azan. 33 E nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. 34, 38 São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Joleque, Josa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel; Elioenai, Jacobá, Jesuaias, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sirri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso 39 eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. 40 Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. 41 No tempo do rei Ezequias, de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 42 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nerias, Refaías e Uziel. 43 Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje.